A maior vitória é aquela que você consegue sobre si mesmo, Marco Aurélio. Sabe o que é louco, galera? No momento em que você para de se importar, é quando eles começam a ficar obcecados. É como mágica. Você provavelmente já ouviu isso antes, mas nunca acreditou de verdade. Você tentou de tudo, mandou aquela mensagem extra, se esforçou mais, esteve presente quando precisavam de você. E o que aconteceu? Eles se afastaram, mal notaram você. Começaram a te tratar como uma opção, mas no momento em que você parou, de repente, é como se você fosse o centro do universo deles. Por quê? Porque quando você para de perseguir, você começa a vencer. Agora, faz-me um favor, clica no botão curtir e inscreve-te, porque estás aqui para mudar a tua mentalidade e subir de nível. Estás aqui para aprender o verdadeiro segredo, o caminho estoico e, acredita em mim, quando entenderes isso, tudo começará a mudar. Ei, pessoal, imaginem isso. Estás em uma sala cheia de gente, segurando um copo d'água. Tem alguém no canto, falando sem parar, tentando chamar a atenção de todo mundo. Está fazendo de tudo para ser notado, rindo alto demais, contando histórias que nem fazem sentido. Mas tem outra pessoa, do outro lado da sala, recostada, calma, serena. Não está falando muito, mas de alguma forma todo mundo é atraído por ela. Por quê? Porque não está tentando, está confortável consigo mesma. As pessoas notam essa pessoa sem nem tentar. Essa é a chave, meus amigos. No momento em que você para de se esforçar tanto, para de correr atrás de alguém que não te valoriza, tudo muda. No momento em que você se afasta, para de se doar demais. A pessoa começa a se perguntar: o que aconteceu com você? Por que você não liga mais? Por que você não está esperando por ela? A pessoa começa a perceber o que tinha como garantido, o controle que tinha sobre você. Mas aqui está o ponto principal. Você não precisa da validação deles para se sentir completo. Eu sei que parece loucura, certo? Você ouviu durante toda a sua vida que o amor, a conexão e os relacionamentos têm tudo a ver com esforço, com provar que você vale o tempo deles. Mas adivinha só, isso é mentira. As pessoas não respeitam o que não precisam conquistar. Elas não valorizam as coisas que estão sempre disponíveis. Você já teve uma música que amava muito? Você tocava repetidamente até que um dia ela simplesmente não tinha mais o mesmo efeito. Ela se tornou ruído de fundo. Mas então, um dia, do nada, você a ouve novamente e de repente sente saudade. Você sente falta dela. A ausência fez você perceber o quanto você se importava com ela. É exatamente isso que acontece quando você para de se importar. Eles vão começar a sentir falta da sua presença. Você não está jogando, você está simplesmente respeitando o seu próprio tempo. Você está se afastando para recuperar sua energia. E sabe o que é ainda melhor? Quando perceberem o que perderam, serão eles que vão correr atrás, não porque de repente te amam mais, mas porque sentem falta do controle que tinham sobre você. Sentem falta de saber que você estava sempre lá, sempre acessível, sempre disponível. E quando não tem mais isso, o pânico se instala e de repente começam a pensar: será que eu perdi essa pessoa? Será que ela está falando com outra pessoa? Mas aqui está a verdade nua e crua. Se eles não viram o seu valor quando ele estava bem na frente deles, eles não merecem o seu tempo. É simples assim. Você não precisa provar nada. Quando você para de se importar com a reação deles, quando você para de precisar da validação deles, é aí que seu poder entra em ação e é aí que eles começam a correr atrás. Então, repita comigo agora: eu sou o prêmio. Eu não corro atrás, eu atraio. Escreva nos comentários abaixo. Pessoal, entendam isso direito. Essa é a mudança de mentalidade que vai mudar tudo.
E antes de seguirmos em frente, lembrem-se de clicar no botão curtir e se inscrever. Fica comigo, porque estamos prestes a mergulhar em mais sabedoria estoica que vai mudar o jogo para você. Acredite em mim, quando você parar de dar energia para eles, é aí que você vai ver o quão poderoso você realmente é. Fica ligado, porque está prestes a ficar ainda melhor. Número 1. O paradoxo emocional, por que deixar ir, atrai as pessoas. Quanto mais você deixa ir, mais você ganha. Sêneca parece contraintuitivo, não é? Você foi ensinado a vida inteira que, para conquistar o coração de alguém, você tem que dar tudo de si. Perseguir a pessoa, provar que se importa, aparecer repetidamente e garantir que ela saiba o quanto você está investido. Mas, e se eu te dissesse que quanto mais você se importa, quanto mais você persegue, mais a pessoa se afasta? E se o verdadeiro segredo para atrair alguém for deixar ir? Agora eu sei o que você está pensando. Você provavelmente está se perguntando: mas e se eu deixar ir e a pessoa se esquecer de mim? E se ela seguir em frente com outra pessoa? E se ele parar de se importar completamente? Esses são medos reais. Eu entendo. Você foi treinado a acreditar que quanto mais você dá, mais você recebe. Mas na realidade, o oposto é verdadeiro. Quando você dá demais, quando você persegue alguém que não está totalmente interessado, você começa a perder seu poder. Você se torna como uma torneira aberta que nunca fecha, sempre dando, sempre disponível, sempre derramando sua energia. Deixe-me explicar com uma metáfora simples. Imagine que você está segurando um novelo de lã, você é o gato e o novelo de lã é a pessoa que você está perseguindo. No começo, o novelo de lã é emocionante. Ela se move de maneiras imprevisíveis e você mal pode esperar para pegá-la, mas depois de um tempo, isso se torna cansativo. Quanto mais você a persegue, menos divertido fica, mais previsível ela se torna, menos você se interessa. Mas aqui está a reviravolta. Quando o fio para de se mover, quando você para de persegui-lo, de repente ele se torna a coisa mais interessante da sala. Não é mais algo que você sempre pode ter. Agora a Ara está fora do seu alcance, e é aí que surge a verdadeira atração. É exatamente assim que funcionam as relações humanas. Quando você está sempre presente, sempre perseguindo, sempre ansioso para agradar, você se torna previsível, chato. Mas no momento em que você se afasta, no momento em que para de perseguir, eles começam a se perguntar por que eles não estão mais procurando. Para onde foram? O que aconteceu com eles? Eles começam a desejar a sua presença, porque agora não sabem se vão conseguir novamente. E deixe-me dizer uma coisa, pessoal, quando algo se torna escasso, automaticamente se torna valioso. Você vê que o desejo se intensifica quando algo parece fora do alcance. Esse é um princípio que remonta aos estoicos. O próprio Sêneca disse: nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. Isso significa que, quando você está perseguindo alguém e perdendo o controle sobre seu próprio equilíbrio emocional, você está abrindo mão do seu poder. Você está permitindo que outra pessoa controle sua felicidade, seus sentimentos e sua energia. Eu sei que isso pode ser difícil de engolir. Você está pensando, mas se eu parar de tentar, posso perdê-los para sempre. E é aí que entra o medo. Medo de ser esquecido, medo de perder o controle. Mas a verdade é esta: se você parar de perseguir e a pessoa desaparecer, ela nunca se comprometeu totalmente desde o início. Se alguém pode ir embora no momento em que você para de dar toda a sua atenção, a perda é dela, não sua. E sejamos honestos, quantas vezes você perseguiu alguém apenas para se sentir esgotado, frustrado e desvalorizado? Quantas vezes você deu tanto só para vê-los ir embora, ou pior ainda, agir como
se nem tivessem notado. Você foi ensinado que dar mais significa ser mais amado, mas na realidade, significa que você está regando uma planta que não cresce. Você está gastando sua energia com alguém que pode não valorizar isso. Eu entendo. O medo é real. Você acha que se parar de dar, a pessoa vai parar de se importar. Mas é aí que a mentira é desmascarada. A mentira é que o seu valor está ligado à reação da outra pessoa. A verdade é que o seu valor não diminui só porque alguém não consegue enxergá-lo. O seu valor não está ligado ao fato de alguém perceber o quanto você se importa. A única pessoa cuja opinião importa nessa situação é você. Agora deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que aconteceria se você parasse de persegui-los e se você desse um passo atrás e deixasse que eles viessem até você se quisessem? Eu sei que isso parece assustador, parece que você está desistindo. Certo, mas aqui está a questão. Deixar ir não é desistir, é assumir o controle. Quando você para de perseguir, você recupera seu poder. E aqui está o ponto principal. Quando você para de perseguir, quando você para de buscar a aprovação deles, você de repente se torna mais desejável. Por quê? Porque eles vão começar a sentir a ausência. Eles vão sentir o vazio, vão perceber que a pessoa que eles davam como certa não está mais por perto. E adivinha só? Quando algo se vai, as pessoas não simplesmente esquecem, elas sentem falta. Esse é o paradoxo emocional, meus amigos. Quanto mais você para de se importar, mais eles começam a se importar. Quanto mais você deixa ir, mais eles começam a ficar obcecados. Mas sejamos realistas, não vai ser fácil. No começo, você sentirá a necessidade de quebrar o silêncio. Você vai querer enviar aquela mensagem, vai querer ligar para saber como estão. Seu cérebro vai gritar com você. E se eles se esquecerem de mim? E se eu nunca mais tiver notícias deles? Essas são as dúvidas, as mentiras que te mantêm no ciclo de perseguir, se entregar demais e se perder. Mas é exatamente disso que você precisa se libertar. A verdade é que, quando você deixa ir, você dá espaço para que conexões reais floresçam. Você se dá espaço para crescer. Você se dá a liberdade de parar de se preocupar com cada movimento, cada resposta deles. Quando você para de perseguir, você para de reagir a cada pequena coisa que eles fazem. Você para de basear sua felicidade na disponibilidade ou atenção deles. Você começa a se concentrar no seu próprio crescimento e paz de espírito. E é aí, meus amigos, que você se torna intocável. Então repita comigo agora: eu sou valioso e não persigo, eu atraio. Escreve isso nos comentários abaixo. Deixa isso entrar. Deixa isso se tornar a tua verdade. É aí que está o teu poder. Tu não estás aqui para implorar pela atenção de ninguém. Tu estás aqui para assumir o teu valor e deixar que eles venham até ti. Se eles realmente querem, agora clica no botão curtir. Inscreve-te e fica comigo. A melhor parte está por vir, porque quando você para de perseguir, quando você para de temer a ausência deles, é aí que você descobre o verdadeiro segredo da atração. Acredite em mim, isso é só o começo. Vamos continuar e nos preparar para descobrir o que vem a seguir. Número 2. Quebrar a ilusão do controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Marco Aurélio. Vocês já ouviram isso antes, meus amigos. Se você ama algo, deixe ir. Mas vamos nos aprofundar nisso, porque a verdade é que tentar controlar demais o resultado dos relacionamentos nunca funciona. Você acha que pode dobrar alguém à sua vontade, fazer com que vejam o quanto você se importa, forçar as coisas a acontecerem do jeito que você quer. Mas aqui está a dura verdade. Quanto mais você tenta controlar, mais você os afasta. É como segurar a areia. Quanto mais você aperta,
mais ela escorrega por entre seus dedos. Deixe-me ilustrar. Imagine que você está em um relacionamento ou mesmo apenas tentando se conectar com alguém. Você está constantemente pensando em como impressioná-los, o que dizer a seguir, como fazê-los se sentir bem, como evitar cometer um erro. Você está hiperfocado nas reações dela, em como ela está te percebendo. Agora, isso pode parecer que você está no controle, mas o que realmente está acontecendo é que você está criando um jogo em que está constantemente reagindo, não liderando, e quando você está sempre no modo reativo, você não está vivendo de forma autêntica. Você está vivendo à sombra da aprovação dela, e esse não é um lugar onde conexões reais acontecem. É simplesmente exaustivo. Marcos Aurelius, o grande filósofo estoico, disse uma vez: não somos perturbados pelo que nos acontece, mas pelos nossos pensamentos sobre o que acontece. Pense nisso por um segundo. Não é a situação em si que está te machucando. É como você está processando mentalmente. Você está tão obcecado com a ideia de controlar o relacionamento, de garantir que tudo corra perfeitamente, que perde de vista o que realmente importa, sua própria paz de espírito, tentar controlar como alguém se sente ou como um relacionamento se desenvolve. Isso é apenas estresse, preocupação, uma mente cheia de ruído e caos. Agora veja bem, desapego não é indiferença. Não é sobre não se importar, é sobre ganhar clareza mental, é sobre escolher focar no que você pode controlar, suas ações, suas respostas, sua mentalidade, e deixar o resto de lado. É sobre dar a si mesmo a liberdade de parar de ficar obcecado com cada pequeno detalhe. Você foi ensinado a analisar demais, a questionar cada palavra, cada movimento, mas essa pressão constante para fazer as coisas perfeitas só está drenando sua energia e impedindo você de mostrar quem você realmente é. É aqui que fica difícil, o medo de deixar ir. Você pode estar pensando, mas se eu deixar de controlar, eles não vão simplesmente parar de se importar? Essa é a armadilha. Todos nós caímos na crença de que, se pararmos de nos preocupar com cada detalhe, se pararmos de tentar forçar resultados, vamos perdê-los. Mas a verdade é que, quando você libera a necessidade de controlar, você deixa de ter medo do que pode acontecer. Você percebe que seu valor não está ligado à reação deles. E quando percebe isso, algo incrível acontece. Você se sente livre. Você pode estar presente, sem ansiedade, sobre o que vem a seguir ou o que eles podem pensar. Então, repita comigo: eu libero o controle e confio no processo. Escreva nos comentários abaixo. Deixe isso penetrar. Você não pode controlar tudo e não deve tentar. A paz é a coisa mais importante, não a aprovação deles. E acredite em mim, quando você parar de tentar controlar tudo, verá como tudo flui melhor. Fique comigo, porque estamos apenas começando. A próxima parte vai te surpreender. Número 3. Mude seu foco. O poder vem de dentro. A felicidade da sua vida. A vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marcos Aurelius. Presta atenção, pessoal. O poder vem de dentro, não de tentar controlar como os outros te veem ou reagem a você. Se você está sempre focado no comportamento de outra pessoa, esperando que ela te dê a validação que você tanto quer, você está desperdiçando sua energia. Você está esperando por uma reação que talvez nunca venha, enquanto negligencia a única coisa que você realmente pode controlar: você mesmo. Aqui vai um alerta. Você não pode fazer alguém se importar com você, não importa o quanto tente, e quanto mais você tenta, mais você se perde no processo. Você está preso em um ciclo de buscar aprovação, verificar cada movimento deles, ajustar-se para atender às expectativas deles,
Mas não é assim que você constrói poder real. É assim que você o perde de verdade, de forma estoica. A chave para redirecionar seu poder é parar de buscá-lo em fontes externas. O único lugar onde o poder real reside é dentro de você, e aí está a beleza disso. Quando você se concentra em si mesmo, quando investe no seu próprio crescimento, na sua própria paz, tudo o mais se encaixa no lugar. Quando você para de se concentrar nas reações deles, você começa a se concentrar nas suas. Quando você para de se preocupar com o que eles pensam, você começa a se concentrar em como você se sente, e é aí que a mágica acontece. Marco Aurélio sabia dessa verdade quando disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e é exatamente aí que a mudança precisa acontecer. Seus pensamentos, seu equilíbrio emocional, seu crescimento, tudo está em suas mãos. E no momento em que você percebe isso, tudo muda. Quando você muda o foco de se preocupar com o comportamento de outra pessoa para melhorar a si mesmo, é aí que você assume o controle. É aí que seu poder começa a crescer. Veja bem, o autoaperfeiçoamento não se trata apenas de melhorar em coisas. Trata-se de aprender a responder à vida de uma maneira que te mantenha calmo, equilibrado e centrado, não importa o que aconteça ao seu redor. Quando você para de depender dos outros para ter estabilidade emocional, você começa a criar uma base que nada pode abalar. Suas reações se tornam suas emoções estão sob seu controle, e isso é algo muito poderoso. Então pense nisso. Quanta energia você gastou se preocupando com as ações de outra pessoa? Quantas horas você passou se perguntando por que ela não respondeu sua mensagem, por que não ligou, por que não reagiu da maneira que você queria? Cada minuto gasto obcecado com o comportamento de outra pessoa é um minuto que você poderia ter gasto melhorando sua própria vida. E não estou falando apenas de coisas superficiais, como sua aparência ou o que você veste. Estou falando de um crescimento emocional profundo, de aprender a estar em paz consigo mesmo, independentemente do que os outros façam. Eu sei que é difícil. Sei que parece que abrir mão dessa necessidade de validação externa é como entrar no desconhecido. Você vai sentir medo. E se eles se esquecerem de mim? E se eu não for suficiente? Essas são as mentiras em que todos acreditamos e que nos impedem de alcançar o verdadeiro poder. Mas a verdade é esta: você é suficiente. Sempre foi. Seu valor não está ligado à reação, atenção ou aprovação dos outros. Seu valor é intrínseco e, quando você aceita isso, a necessidade de buscar a validação de alguém desaparece. Então, deixe-me perguntar: o que aconteceria se você começasse a investir sua energia no seu próprio crescimento, na sua paz e na sua felicidade? E se, em vez de ficar imaginando o que eles pensam, você decidisse se concentrar em quem você está se tornando? É aí que está o seu poder, e no momento em que você perceber isso, tudo ao seu redor começará a mudar, e as pessoas que realmente importam serão atraídas por você, não porque você as perseguiu, mas porque você perseguiu o seu melhor. Repita comigo: eu protejo minha mente, não as reações deles. Escreva nos comentários abaixo. Deixe isso penetrar, porque essa é a sua nova verdade. Concentre-se no que você pode controlar e observe como tudo o mais se encaixa. Fique comigo, porque estamos prestes a ir ainda mais fundo e acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. Número 4. A escassez cria demanda. Você não é mais uma torneira aberta. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Henry David, pessoal atento, deixem-me perguntar uma coisa. Já repararam como, quando algo está sempre lá, sempre disponível, sempre fácil de conseguir, vocês deixam de valorizar?
É como o refil grátis em um restaurante. No começo, você fica animado, o garçom vem, enche seu copo com mais água e você fica agradecido, mas depois do terceiro ou quarto refil, você nem percebe mais. Vira um ruído de fundo, algo que está lá, sempre disponível. Eventualmente, você para até de pensar nisso. E isso, meus amigos, é exatamente como sua disponibilidade constante funciona nos relacionamentos. É o seguinte: quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre pronto para largar tudo e atender às necessidades de outra pessoa, seu valor começa a diminuir. Você não é mais um tratamento especial. Você se torna uma resposta automática e previsível. Você é o copo de água que está sempre cheio e, por estar sempre cheio, nunca é realmente notado. Você se torna um ruído de fundo, apenas parte do cenário. Pensa nisso. Quantas vezes você foi aquele que sempre atende o telefone, sempre manda-se a primeira mensagem, sempre se esforça? No começo, eles podem apreciar isso, mas logo começam a considerar isso como algo natural. E você sabe o que acontece. Quando alguém considera algo natural, deixa de valorizá-lo. As pessoas acham que isso sempre vai estar lá, não importa o que aconteça. Elas param de ver isso como algo precioso porque está sempre ao alcance. Simplesmente está lá. É difícil engolir isso, mas ouve o que eu tenho a dizer. Sua disponibilidade constante é uma armadilha. Quanto mais você dá, menos as pessoas valorizam o que você oferece. Quanto mais você enche esse copo metafórico, menos as pessoas percebem. A escassez cria demanda. É a mesma razão. As pessoas fazem fila por horas na frente de uma loja para comprar o iPhone mais recente, mesmo sabendo que o telefone estará disponível por meses depois disso. É novo, é escasso, e as pessoas querem, porque não podem ter quando querem. A verdade é esta: seu tempo não é de graça. Você não é apenas uma opção sempre disponível que as pessoas podem acessar quando bem entendem. Quando você se torna muito disponível, você remove aquele elemento de mistério, aquele elemento de desejo. Pense nisso. Quando algo está sempre disponível, sempre previsível, não há emoção. Mas no momento em que esse item, ou, neste caso, você, se torna mais difícil de obter, tudo muda. De repente, as pessoas começam a notar. Elas começam a se perguntar para onde eles foram. Por que não estão respondendo? A quem estão dando atenção? Não se trata de jogar jogos, não se trata de ser frio ou distante. Trata-se de respeitar seu próprio tempo e energia. Trata-se de saber que você é valioso e que quando as pessoas podem acessá-lo o tempo todo, elas deixam de vê-lo como algo que vale a pena valorizar. Você é um item de luxo, não um refil gratuito. Deixa eu te dizer, essa mudança não vai ser fácil. No começo você vai sentir vontade de continuar aparecendo, continuar respondendo, continuar se esforçando. Você vai ficar ansioso, talvez até com medo de que, ao se afastar, eles possam seguir em frente, esquecer você ou encontrar outra pessoa. Mas é o seguinte: se eles só te valorizam quando você está sempre disponível, eles nunca te valorizaram de verdade. Eles valorizavam a facilidade, o fato de não precisarem se esforçar para chamar sua atenção. E isso não é amor ou respeito, é conveniência. Então repita comigo: meu tempo não é de graça. Eu não estou sempre à disposição. Escreve isso nos comentários abaixo, porque você não está aqui para ser o plano B de alguém. Você não está aqui para estar constantemente à disposição. Você está aqui para atrair pessoas que vão te valorizar, que vão valorizar o seu esforço e que vão estar presentes para você da maneira que você merece. E acredita em mim, quando você parar de ser tão acessível, quando parar de gastar sua energia com pessoas que não a respeitam, é aí que a verdadeira demanda começa. Fica comigo.
porque estamos apenas arranhando a superfície e eu prometo que a próxima parte vai te deixar sem palavras. Número 5. O fator mistério. O silêncio fala muito. O silêncio é uma fonte de grande força. Pessoal, vamos falar sobre algo poderoso: o silêncio. Agora, eu sei que o silêncio pode ser desconfortável às vezes, especialmente quando você está acostumado a preencher todas as lacunas com palavras, atenção e esforço. Mas a realidade é esta: o silêncio fala mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer. Ele tem a capacidade de criar um espaço onde a curiosidade cresce, onde o desejo se intensifica e onde as pessoas começam a se perguntar o que você está pensando, o que você está fazendo e para onde você foi. A verdade é esta: quando você se afasta e dá menos informações, você se torna um mistério. E você sabe o que as pessoas fazem quando se deparam com um mistério? Elas começam a tentar resolvê-lo. Elas começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Quando você se afasta e dá menos informações, você se torna um mistério. E você sabe o que as pessoas fazem? Quando elas se deparam com um mistério, elas ficam obcecadas em resolvê-lo. Elas começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Começam a se perguntar por que você não está mais disponível, por que suas respostas estão mais lentas, por que não tem mais notícias suas. Em um mundo onde as pessoas são constantemente bombardeadas com notificações, mensagens e distrações, seu silêncio se torna uma ausência que elas não podem ignorar. E acredite, a ausência faz com que as pessoas notem você mais. Pense nisso. Quando algo está sempre lá, quando está sempre disponível, torna-se parte do cenário. É como quando você entra em uma sala e nem percebe os móveis até decidir sair, mas quando você tira esses móveis, de repente você percebe o espaço vazio. É exatamente isso que acontece quando você se afasta. As pessoas percebem mais o que falta do que o que está sempre lá. No momento em que você para de reagir a todas as mensagens, para de dar atualizações constantes e para de ser tão previsível, você cria uma ausência. E essa ausência faz com que elas pensem: por que elas não estão respondendo como costumavam fazer? Eu as perdi. Elas estão falando com outra pessoa. E é aí que a mágica acontece. Eles começam a correr atrás, não porque você está se fazendo de difícil, mas porque você se tornou escasso e raro. Isso é um jogo, Cher. As pessoas querem o que não podem ter. Quanto mais você lhes dá sua presença, mais ela é dada como certa. Mas quando você se afasta de repente, eles ficam querendo mais. E a melhor parte é que você está no controle. Não se trata de ser frio ou excluí-los. Trata-se de criar espaço. É sobre recusar-se a dar sua energia sem ser apreciado. Quando você para de explicar demais, quando para de reagir constantemente a cada palavra deles, você está dizendo que seu tempo e atenção são valiosos e que é isso que os faz começar a se perguntar, questionar e, finalmente, vir até você. Mas aqui está a questão. Você tem que aceitar o desconforto. Nas primeiras vezes que você ficar em silêncio, sua mente vai começar a correr. Você vai se perguntar se eles estão se esquecendo de você, se vão pensar que você não se importa. É o medo do desconhecido, o medo de ser esquecido. Mas deixe-me dizer uma coisa: seu silêncio não é fraqueza. É uma demonstração de poder. É mostrar a eles que você não está desesperado pela atenção deles. Você não precisa da validação deles para se sentir completo. Você tem sua própria vida, seu próprio foco, sua própria força. E quando perceber isso, vai parar de ter medo do que pode acontecer se você se afastar. Então, repita comigo: meu silêncio não é fraqueza, é minha jogada de poder. Escreva nos comentários abaixo. Deixa isso entrar na tua cabeça, porque tu não estás aqui para ser o apoio emocional de ninguém. Tu estás aqui para exigir respeito.
para criar um espaço onde eles não possam deixar de pensar em ti. E acredita em mim, quando tu abraçares o teu silêncio, quando perceberes quanto poder há em não reagir, tudo muda. Fica comigo, porque a próxima parte vai te mostrar como realmente dominar esse poder em te tornar alguém irresistível. Acredita em mim, essa jornada está apenas começando. Número 6, estoico, indiferença, versículo, apatia, entendendo a diferença. A liberdade é o único objetivo que vale a pena na vida. Ela é conquistada quando ignoramos as coisas que estão além do nosso controle. Epicteto. Tudo bem, pessoal. Vamos esclarecer uma coisa. Indiferença estoica não é o mesmo que apatia. Eu entendo. Quando você ouve a palavra indiferença, pode pensar que significa ser frio, distante ou insensível, mas não é isso que o estoicismo significa. O estoicismo não é sobre reprimir suas emoções ou fingir que elas não existem. Trata-se de regular as emoções, escolher como reagir às situações, em vez de deixar as emoções tomarem conta e controlarem você. Vamos analisar isso. Indiferença significa não ser controlado por coisas fora da sua própria mente. Trata-se de dar um passo atrás em relação a todo o barulho externo, todas as distrações e se concentrar no que realmente importa. Sua paz interior significa que você sente profundamente. Você vive a vida plenamente, mas não se deixa influenciar pelas pequenas coisas, pelas trivialidades ou pelos dramas que os outros tentam trazer para o seu mundo. Você ainda pode sentir amor, alegria, tristeza ou frustração, mas não deixa que essas emoções ditem como você se comporta ou como você se vê. Você mantém o controle. Você não deixa que as ações de ninguém abale seus alicerces. Agora, vamos falar sobre a diferença entre jogar e manter sua paz. Algumas pessoas acham que quando você para de correr atrás de alguém, quando você para de reagir a tudo que a pessoa faz, isso é um jogo. Elas acham que é manipulação. Mas a verdade é a seguinte: você não está jogando. Você está simplesmente escolhendo priorizar sua paz em vez do drama da outra pessoa. Você não está tentando deixá-los com ciúmes. Você não está tentando puni-los. Você está assumindo o controle do seu panorama emocional. E isso é algo que a maioria das pessoas não consegue entender porque estão ocupadas demais, buscando sua própria validação ou reagindo a cada pequena coisa que acontece em suas vidas. A indiferença estoica não significa bloquear suas emoções ou fingir que elas não importam. Significa dominar suas respostas. Quando alguém se afasta, você não perde a cabeça. Quando as coisas não saem do jeito que você quer, você não entra em pânico. Você sente o que sente, mas não deixa suas emoções ditarem suas ações. Você não precisa de validação constante. Você não precisa da aprovação deles para se sentir bem consigo mesmo. Você conhece o seu valor e vive a partir dessa força interior. Aqui está a chave. Quando você deixa de tentar controlar as ações ou os sentimentos dos outros, você se liberta. Você não precisa mais perseguir, implorar ou provar seu valor para ninguém. Você simplesmente se mostra da melhor forma possível, não para conquistar os outros, mas para honrar sua própria paz e seu próprio crescimento. Esse é o verdadeiro poder. Supere o medo que você sente, a ansiedade quando alguém não reage da maneira que você quer. Isso é apenas o medo de perder o controle. É o medo de ficar vulnerável, de deixar ir, de não saber o que vai acontecer a seguir. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não foi feito para controlar os sentimentos de ninguém. A única coisa que você pode controlar é a si mesmo. E quando você entender isso, quando perceber que sua felicidade não depende das ações de ninguém, você nunca mais vai deixar ninguém ter esse tipo de poder sobre você.
Então repita comigo: eu sinto profundamente, mas não me deixo levar por trivialidades. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixa isso entrar na tua cabeça, porque esse é o cerne da sabedoria estoica. A tua paz é tua para proteger, e ninguém pode tirar isso de ti a menos que tu deixes. E acredita em mim. Quando tu abraçares essa mentalidade, quando tu compreenderes o poder da regulação emocional sobre o caos emocional, tu verás tudo ao teu redor mudar. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai te ajudar a solidificar ainda mais essa força interior. Tu não vai querer perder. Número 7. Quando você se torna indiferente, eles ficam inseguros. A maior riqueza é viver contente com pouco, pessoal. Deixa eu te contar uma coisa poderosa. Quando você se torna indiferente às ações de outra pessoa, é aí que ela começa a se sentir insegura. Por quê? Porque por muito tempo ela achou que estava no controle. Eles achavam que podiam controlar suas emoções, ditar suas reações e fazer você correr atrás deles. Mas quando você para de reagir aos jogos deles, quando você para de jogar pelas regras deles, é aí que eles percebem que perderam o controle. É incrível como a confiança imperturbável pode ser poderosa. Quando você para de buscar a atenção deles, quando você para de deixar que as ações deles ditem como você se sente, isso os abala. Eles estão acostumados a você reagir, responder, estar sempre lá quando precisam de você. Eles estão acostumados a ver você correndo atrás da aprovação deles, mas quando isso para de repente, quando você começa a viver para si mesmo e não para a validação deles, eles começam a se questionar. Aqui está o problema, a obsessão deles por você. Não se trata de amor, mas de controle. Pense nisso. Eles querem saber que podem fazer você sentir algo que ainda tem poder sobre você. Mas quando você para de reagir, quando para de precisar da validação deles, eles começam a se sentir fora de controle. E isso é o que mais os assusta. Não é que eles te amem mais, ou de repente percebam o seu valor. É que eles percebem que não podem mais manipular suas emoções, e isso, meus amigos, é assustador para alguém que está acostumado a controlar tudo. É aí que acontece a mudança de poder. Sua indiferença não significa que você não se importa. Significa que você se importa mais consigo mesmo do que com os jogos deles. Quando você para de reagir às inconsistências deles, aos sinais contraditórios, ao empurra e puxa emocional, você mostra que não está mais à mercê deles. Você recuperou seu poder. E é aí que eles começam a ficar obcecados. Eles não estão apenas sentindo sua falta, eles estão sentindo falta do controle que tinham sobre você. Eles estão se perguntando: espere, por que eles não estão mais tentando me conquistar? Por que não estão me perseguindo? E aquela sensação de perder o controle é isso que leva as pessoas à obsessão. Tem menos a ver com amor e mais com o medo de ser esquecido, o medo de ser substituído. Eles construíram sua identidade com base na ideia de que você está sempre disponível, sempre atencioso, sempre atrás deles, e quando isso para, isso abala o mundo deles. Aqui estou a verdade, pessoal. Você não pode controlar as emoções de outra pessoa, assim como elas não podem controlar as suas. Quando você para de dar a elas o poder de ditar como você se sente, quando você para de buscar a aprovação ou validação delas, você começa a experimentar um nível de liberdade que elas nem conseguem compreender. E é aí que reside o seu verdadeiro poder. Então, repita comigo: eu me recuso a ser controlado pela validação de ninguém. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixa isso entrar na tua cabeça, porque esse é o ponto de virada. Tu é quem controla as tuas emoções, e ninguém mais pode tirar isso de ti, a menos que tu deixes. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai levar isso a um nível totalmente novo.
tu não vai querer perder. Número 8. Transcendendo o jogo. Como manter sua paz interior, a tranquilidade que surge quando você para de se importar com o que os outros dizem ou pensam é a forma definitiva de liberdade, Marco Aurélio. É o seguinte, pessoal, quando você para de jogar o jogo, quando você para de deixar que as ações dos outros ditem sua paz, você entra em um poder incomparável. Você para de perseguir, para de reagir e começa a viver para si mesmo. E adivinha só? Quando você começa a fazer isso, percebe que o verdadeiro jogo não é ganhar o afeto de alguém, é reconquistar sua própria paz interior. Veja bem, muitos de nós ficamos presos à ideia de que nosso valor está ligado à opinião dos outros ou ao modo como eles nos tratam. Pensamos que se eles gostam de nós, temos valor, ou que, se eles nos notam, somos valiosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: seu valor não depende de quem entra ou sai da sua vida. A verdadeira força vem de permanecer firme no seu próprio valor. Não importa o que os outros façam. Quando você para de jogar o jogo, percebe que sua paz está em suas mãos, não nas mãos de ninguém. O princípio estoico definitivo é simples. Sua tranquilidade é sua responsabilidade. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar como você reage. Você não pode controlar se alguém se importa com você, mas pode controlar o quanto você se importa consigo mesmo. Quanto mais você prioriza sua paz, mais imparável você se torna. Aqui está o ponto principal. Quando você para de depender dos outros para se sentir validado, você reconquista sua liberdade. Você deixa de ser afetado pelas mudanças de humor, pelas montanhas russas emocionais ou pela necessidade de controle dos outros. Você aceita a verdade de que seu estado emocional é seu e somente seu. Ninguém tem o poder de roubar sua paz, a menos que você permita. E quando você percebe isso, é quando você se torna verdadeiramente livre. Então, deixa eu te perguntar: e se você escolhesse a paz em vez do drama? E se você decidisse que, não importa quem venha ou vá, você vai continuar firme na sua autoestima? Imagina quanta energia você economizaria, como se sentiria mais leve e como aproveitaria mais a vida quando parasse de depender de outras pessoas para se sentir completo. Agora repita comigo: eu sou livre das opiniões deles, e esse é o meu verdadeiro poder. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixe isso penetrar, porque é aí que reside o seu poder, na sua capacidade de permanecer com os pés no chão. Você não é definido pelas ações deles, pela aprovação deles ou pelo tratamento que eles te dão. Você se define a si mesmo, e quando perceber isso, o jogo acaba. Você já ganhou, e aí está. Pessoal, quando você para de perseguir, para de buscar validação e começa a se concentrar na sua própria paz e autoestima, você libera um poder que ninguém pode tirar de você. Lembre-se, sua tranquilidade é sua responsabilidade. E quando você assume isso, o jogo muda. Mantenha os pés no chão, mantenha a confiança e deixe que eles persigam o que não podem ter. Se isso ressoou em você, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que precise ouvir isso. Fica ligado, porque temos verdades ainda mais poderosas a caminho.